Eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias ou o seu celular no livro de Lucas, no capítulo 15. Lucas 15, versículo 11. Hoje nós vamos ler uma história bem conhecida. Creio que todos já ouviram. Lucas 15, versículo 11. Uma história bem conhecida, até porque ela fala de nós. É bem conhecida. Eu vou estar lendo aqui, a tradução pode ser um pouco diferente, mas no final a gente se encontra no mesmo lugar. Amém? Diz assim: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais novo deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu para eles a fazenda. E alguns dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo de forma dissoluta. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a padecer necessidades. Então foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, e esse o mandou para os seus campos, para apacentar porcos. E ele desejava encher a sua barriga com as bolotas, com a lavagem que os porcos comiam, porque ninguém lhe dava nada. E tornando a si, ele disse: quantos empregados tem meu pai, e quanta abundância de pão e comida, e eu aqui padeço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Me tenha como um dos seus empregados. Então ele levantou e foi até seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai, e dentro de si se moveu de íntima compaixão. Então correu e se lançou aos braços e o pescoço de seu pai e o beijou. Então o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa e veste ele, e põe também um anel na mão e sandálias nos pés. Mate o bezerro mais bonito, comamos e nos alegramos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E então começaram a se alegrar. Os irmãos podem se assentar. É uma história bem conhecida, a história do filho pródigo, bem conhecida. Até porque tem muitas características nessa história que de fato tem a ver conosco. Muitas características. E eu hoje quero trazer alguns pontos dessa história para um despertamento pessoal. Eu não sei se os irmãos têm o costume de anotar, mas seria muito bom se os irmãos pudessem anotar. Eu queria que a mensagem de hoje penetrasse de uma forma tão profunda no seu coração que servisse de alarme contra o pecado. Alarme. Se o nosso celular pudesse despertar
toda vez que a gente estivesse prestes a pecar, a gente ia evitar um monte de porrada. Um monte de porrada. Se os irmãos puderem anotar, anote. Se não tiver como, tente guardar no coração. Porque é uma mensagem muito boa. Deus falou muito comigo enquanto eu estava lendo e preparando essa mensagem. Muito, muito mesmo. Olhando para a história do filho pródigo, a gente consegue observar inúmeras atitudes, inúmeras. Se precipitou, se juntou com uma galera que não valia a pena, inúmeras coisas. E de modo geral, hoje eu quero falar uma coisa para os irmãos. Se os irmãos esquecerem de tudo, guarde o tema. Só o tema. E eu vou ficar muito feliz. E eu tenho certeza que só o tema da mensagem vai fazer uma diferença muito grande na sua vida, assim como fez na minha. Só o tema. Guarde essa frase, irmãos. É uma frase: o pecado não compensa. Guarde isso no seu coração. O pecado não compensa. Se os irmãos guardarem isso e não se esquecerem, eu tenho certeza absoluta que vai ser de grande valia nos seus dias e na sua vida. O pecado não compensa. O pecado não compensa. E a primeira coisa que eu quero falar sobre o pecado é que o pecado é rebeldia contra Deus. O pecado é rebeldia contra Deus. Essa é a primeira coisa. Dentre as muitas que nós vamos citar, a primeira coisa, o pecado é rebeldia contra Deus. Entenda isso. O filho pródigo, quando ele se achega até o pai e fala: pai, eu quero a parte da herança que ainda não existe, porque o Senhor está vivo e eu quero ela. Isso é um ato de rebeldia. Irmãos, imagine que seu filho chegue para você e diga: pai, mãe, é o seguinte, estou querendo sair fora, sair debaixo da tua cobertura, dos teus mandamentos, da tua casa, e levando ainda por cima aquilo que é seu. Isso é uma atitude de um filho rebelde. Um filho que se levantou contra o pai. E nós, nos nossos dias, mesmo que sem perceber, pelo menos uma vezinha ao dia, em alguma coisa que a gente faz, a gente se rebela contra Deus. Todo dia. Porque não tem um dia sequer que a gente passe sem cometer um pecado. Não existe esse dia. E se nós conseguimos, como eu disse no início, ter esse despertamento, quantos pecados nós não poderíamos ter evitado? Quantas mágoas e tristezas nós poderíamos ter evitado de chegar no coração de Deus? Quantos gemidos desnecessários o Espírito Santo gemeu por causa de vacilo nosso? Quantos gemidos? Quantas lágrimas será que o Espírito Santo derramou diante do altar de Deus? Porque a gente resolveu ignorar os sinais, ignorar a palavra, ignorar os mandamentos de Deus. Quantas vezes a gente deixou a Bíblia de lado e foi dar uma volta sem ela? E eu não estou falando de carregar não, mas aqui. Quantas vezes, quantos dias, quantas situações. Vou falar uma coisa aqui, irmãos, que é pesada. Quantas vezes a gente fingiu que nem era crente
vergonha por causa do ambiente? Quantas vezes a gente foi rebelde com Deus? Quantas vezes a gente foi uma ovelhinha ruim, sapeca? Quantas vezes? Saiu para provar a grama de um lugar que a gente não deveria provar. Então a primeira coisa que eu queria que os irmãos guardassem no coração com o pecado é rebeldia contra Deus. E o conselho mais óbvio que eu poderia dar, que foi o conselho que eu recebi: não seja um filho rebelde. Ai, irmãos, o coração de Deus, quando a gente se rebela, se entristece tanto. Levante sua mão aí e diga assim: Senhor Jesus, me ensina a ser um filho melhor. Me ensina, Jesus. A segunda coisa que eu quero falar sobre o pecado, eu já comentei aqui em uma outra mensagem, é que no início a farra do pecado é boa. No início, pecar é bom. Pecar não é ruim de imediato. Existe prazer no pecado, por mais que seja momentâneo. Mas o alerta é só no início. Só no início. Se eu falar para os irmãos que determinado evento, determinada festa, determinada comida, determinada companhia, que é sempre ruim, isso é mentira. Mas o alerta é temporário. É temporário. Existe, irmãos, prazer no mundo. Prazer para o nosso ego. Prazer para o nosso coração carnal. Prazer físico. Sabores. Existe sim. Mas não troque, irmãos, algo que é eterno por uma coisa que é temporária. Não troque. O filho pródigo se divertiu. Como eu disse, ele viajou, fez novas amizades, conheceu outras pessoas, comeu, acredito eu, do bom e do melhor, até porque ele tinha condição para isso. Mas foi tão rapidinho isso, que não vale a pena. Então guarde isso. Há prazer, mas é